Boa noite, vamos então dar início ao nosso bate-papo das quartas-feiras. Como fazemos todas as quartas, né? Vamos agradecer primeiramente ao Pai da Vida pela oportunidade, agradecer a Jesus e os seus prepostos pelo amparo, pela inspiração no nosso bate-papo, no nosso estudo, para que possamos absorver em nossa mente, em nosso coração, as orientações vindo do mais alto. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. A propagandazinha, né? Não podemos deixar de fazer. No mundo espiritual, Sara Neuserheim. Hoje nós vamos falar no capítulo, que ela diz, aliás, no capítulo Mundo Espiritual, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, nas colocações da Sara e no nosso pequeno entendimento dentro da doutrina espírita. Então vamos lá, ela começa nos dizendo: muitas pessoas, depois da sua desencarnação, permanecem aqui mesmo na crosta da Terra, nos ambientes onde viveram. Outras conseguem desligar-se e são conduzidas ou atraídas para regiões espirituais compatíveis com sua evolução e merecimento. Dessa forma, enquanto algumas seguem para regiões ou faixas vibratórias mais altas, outras ficam na Terra ou vão para as zonas do umbral e até mesmo das trevas. Meus irmãos queridos, temos que deixar bem claro que a doutrina espírita, ela não divulga, não, como se diz, corrobora com o céu e o inferno. Não. Tem regiões infernais, regiões celestes, que nos são, como se diz, nos são facultadas conforme o nosso merecimento, onde somos atraídos pelas nossas vibrações, que é as leis do fluido, semelhante atrai semelhante. Quando ela fala até mesmo das trevas, a gente fala, nossa senhora, então tem uma coisa trevosa aí no meio. Mas nós vamos chegar lá, espera um pouquinho só. Ela continua nos dizendo assim: o umbral ou os umbrais são as regiões espirituais mais próximas da crosta. Quando a gente fala no meio espírita, ninguém quer falar, umbral, eu não quero saber de umbral, tá? Calma, o umbral nada mais é, né, do que as regiões próximas, onde estão grande maioria das colônias de socorro, dos postos de assistência, do plano espiritual. São os lugares mais junto, vamos por assim dizer, à crosta terrestre, à nossa querida escola do planeta Terra. Não é uma coisa assim tão, né? E não adianta que todos, quer queiramos, quer não, vamos ter que passar pelo umbral, porque é passagem. Tá? E ela continua nos dizendo: onde é que nós podemos aqui? Elas são regiões mais próximas da crosta da Terra, onde se localizam espíritos mais atrasados ou que não mereceram elevar-se às faixas mais altas por causa de suas culpas e ou omissões durante a vida. Então, é o grosso né? E ela continua dizendo: são zonas de sofrimentos, de desequilíbrios e aflições. Algo semelhante ao purgatório da concepção católica. Vamos nos lembrar que antes do advento do Espiritismo, a nossa querida Igreja Católica dividiu, né, as regiões como céu, inferno e purgatório, ou seja, entre um e outro existia um mediano, que era o lugar onde se resolviam as questões, se depurava, né, purgava, por assim dizer, o mal feito, para então ter ascensão ao céu, ou, se não conseguisse se purgar, segundo a concepção católica, o ser era encaminhado ao inferno. Para nós espíritas, o purgatório, na concepção católica, para nós chamamos de umbral, que é as regiões onde ficam os postos de socorro, as escolas, os presídios, vamos por assim, os hospitais, né? Os locais onde nós temos oportunidade
de aprender, reaprender, de nos fortalecer através do conhecimento, entendermos que Deus não castiga ninguém, é um Pai amoroso, nos dá novas oportunidades, teremos professores fantásticos a nos explicar, falar, olha, não é bem assim, você se equivocou aqui, equivocou ali, aonde nós vamos encontrar com a coisa que a gente menos quer, a nossa consciência. Porque nós vamos rever os nossos planos antes de vir, as nossas propostas, os nossos desafios, o que nos propusemos a fazer, os compromissos que assumimos, e depois vamos ver o que nós fizemos. Mas ninguém vai nos julgar. Ninguém vai ficar com o martelinho lá batendo, condenado ou inocente. Não. Nós vamos encontrar com a nossa consciência, onde os nossos amparadores irão nos dar oportunidade de reavermos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Os nossos atos, por assim dizer, e para que nós mesmos tomemos a consciência do que nós fizemos estava dentro do programado ou não. Tá? Não é um caldeirão fervente como se apresentava lá no passado. Não. Tá bom? Vamos continuar? O que a Sara nos diz aqui? Ó. As trevas, pelo que informam alguns espíritos, são zonas ainda mais baixas e tenebrosas, das quais pouca notícia se tem. Eu não sei quando que ela escreveu este livro, mas hoje, no ano de 2023, nós já temos muito, mas muito, 2011, aqui. Nós já temos muitas informações através da psicografia, vários autores, André Luiz mesmo, Emmanuel, nós temos o Ramatiz, nós temos hoje o Robson Pinheiro, o Vanderlei de Oliveira, não? Pessoas que trabalham realmente com afinco e seriedade, e os espíritos nos trazem muitas informações a respeito dessas trevas tão temidas, né, por muitos, mas que tão abandonada na sua concepção quando estamos na carne. Né? É duro falar isso, mas é verdade. Vamos continuar? Mas a permanência dos espíritos nas regiões de sofrimento não é eterna. Tá? Enquanto nós estamos ali, vamos supor, nos purgando, vamos dizer, aprendendo nas escolas ou recolhido em alguma instituição neste umbral para aprendizado, a partir do momento que aprendemos, reconhecemos a nossa falha, o nosso erro e nos propomos a modificar, a tomar um novo rumo, as mãos são estendidas. Né? Jesus está lá com a equipe dele fantástica nos aguardando para nos encaminhar. Tá? Sempre que algum deles, ela continua, sinceramente arrependido dos seus atos, implora ajuda a Deus, acaba sendo socorrido pelas falanges de espíritos que trabalham naquelas zonas de purgação em nome do amor. Mas aquele pedido sincero, porque os espíritos nos conhecem profundamente. Nós não vamos enganar ninguém. Podemos enganar para o lado de cá, para o lado de lá, não tem como, não. Eles sentem, eles sabem, eles enxergam o que se passa no nosso íntimo, né? E quando estamos sendo sinceros ou não. Continua Sara. No umbral existem inúmeras dessas instituições que dão atendimento a espíritos que se desviaram do bem ou que não quiseram vivenciar, quando na terra, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós já dissemos aqui, e sempre que temos oportunidade nos nossos estudos na nossa casa espírita, nós dizemos: todas as religiões, todas, nos ensinam a ser bons. Por que elas nos ensinam a ser bons? Né? Até aquelas que não acreditam em reencarnação, em vida após a morte, nos ensinam que devemos amar a Deus, que devemos amar o próximo, que não podemos fazer um mal para as pessoas, que não podemos
prejudicar ninguém. Todas ensinam. Por que eles ensinam? No fundo, todos sabem que nós vamos responder para a nossa consciência. E não tem coisa, segundo nos informam os estudiosos e a própria experiência de vida, que mais nos cobra do que a nossa consciência. Né? Agora tem uma parte interessante nesse capítulo da Sara, que eu achei fantástico. Muitos espíritas, eles ainda têm uma certa dúvida, né, que a gente conhece, sobre sonhos. Né? E como ela está dizendo de vida após a morte aqui, ela colocou nesse capítulo também. Grande parte dos sonhos, no caso por ser vida espiritual, né, reflete a nossa vivência na dimensão espiritual. Quando, ao adormecermos, saímos do corpo carnal, e isso, meus irmãos, todo ser humano faz. Porque o nosso corpo, quimicamente, ele precisa se recompor, ele precisa de um reparo, de certo tempo de descanso para ele se recompor quimicamente. E para isso, o ser pensante, ou essa, como chamam de alma, ou espírito, dê o nome que quiser, precisa se afastar. O próprio corpo expulsa para que ele possa se recompor quimicamente. Né? Então, quando saímos do corpo carnal, embora permaneçamos ligados por ele, por um filamento fluídicos conhecido como cordão prateado, muito fininho, que liga o nosso coronário, né, a esse ser pensante, ele sai a dimensões fantásticas, né, enquanto o corpo está ali. E esse fio prateado, que os espíritas conhecem, é o que nos liga, nos identifica como encarnado no mundo espiritual. E qualquer coisa que aconteça nesse corpo físico, qualquer coisinha, o espírito imediatamente é comunicado e ele retorna. Né? E ela continua, Sara. Há vários tipos de sonhos. Tem gente que gosta de sonhar para jogar até no bicho, né? Há aqueles, olha só que interessante isso aqui, ó. Há aqueles sonhos em que ficamos flutuando sobre o corpo físico, mergulhado nas imagens do subconsciente ou do inconsciente, revendo acontecimentos recentes e até mesmo cenas de vidas passadas. Gravem bem isso. Essas imagens geram sonhos que geralmente nos parecem sem sentido e até mesmo absurdos. Nós tivemos um estudo, eu não sei se quem nos acompanha chegou a ter essa oportunidade, mas se não tiver, está no YouTube, sobre casa mental. A nossa casa mental ela foi dividida nesse estudo em três degraus. O porão, o térreo e o sótão. Né? Nós dividimos uma casa mental em 3 nesse estudo. E o orientador desse estudo nos disse o seguinte: no porão estão todas as nossas lembranças do ontem, das nossas vidas passadas. Todas. Tudo que nós fizemos está ali no porão, guardadinho. Né? Que nós chamamos de inconsciente. Aqui embaixo. No térreo é onde nós vivemos na atualidade, onde os desafios aparecem, onde nós somos levados na nossa rotina, no dia a dia, resolvemos desafios, resolvemos problemas, criamos outros. Tá? No térreo. No sótão, que é o nosso campo mental inferior, está, segundo aquele estudo que nós fizemos, as soluções trazidas pelos nossos amparadores espirituais. Quando conseguimos mentalmente sair do térreo e ir para o sótão em busca, né, através de meditação, das orações, nós conseguimos confortar o nosso coração, conseguimos equacionar os nossos desafios, os nossos problemas, né, de uma forma mais serena. Só que nós temos muito mais facilidades em descer no porão do nosso ontem,
porque ali também está muitas das coisas que nós podemos resolver no hoje, do que subir através da meditação, da oração, do relaxamento. Nós fizemos esse estudo. E nesse sonho, quando ela diz aqui, ó, mergulhamos nas imagens do subconsciente ou do inconsciente, sótão, né? Revendo acontecimentos recentes e até mesmo cenas de vidas passadas. Essas imagens geram sonhos que geralmente nos parecem sem sentido e até mesmo absurdo. Por quê? Nós vamos ver já já. Ó. E ela continua. Há os sonhos produzidos pelas andanças no mundo espiritual. Nós saímos do corpo, enquanto o corpo se repousa quimicamente, o espírito vai bater perna. Encontra os seus afins, encontra os seus pares, os seus familiares de ontem, de ontem, por aí vai, os amigos, encontra os afetos e os desafetos, enfim. Né? E nessas andanças, segundo a Sara, a nossa ligação com a matéria não nos permite muita lucidez. É difícil, tem gente que lembra lá, mas é difícil a gente lembrar dessas andanças, né? Por isso, muito do que vemos na nossa mente ligada ao cérebro carnal, não podemos esquecer que nós estamos com o cérebro lá na carne, descansando, repousando, se recuperando quimicamente, e temos um outro cérebro perispiritual com o nosso espírito que está jornadeando aonde? Nos umbrais, que são os lugares mais próximos da crosta, né? Nas colônias, nos hospitais, nos locais aonde se encontram os seus corações queridos. Então, por isso que a nossa mente, ligada ao cérebro carnal, interpreta de forma distorcida. Também, ao acordarmos, quando o cérebro do corpo espiritual, esse que estava lá com o espírito, no seu perispírito, né, se justapõe ao carnal, ou seja, os dois se juntam, as imagens que traz na memória se recodificam pelos arquivos do cérebro carnal. Oxe, como assim? Simples. Quem viajou, quem vivenciou, quem passeou nesse mundo espiritual, encontrou amigos, conhecidos, foi o cérebro perispiritual. O carnal estava repousando, porque ele precisava, como nós falamos no começo, quimicamente se recuperar. Então, quando ele se justapõe, se recodifica pelos arquivos da onde? Hora que nós acordamos, do cérebro carnal. Aí fica difícil lembrar de tudo. Alguma coisa os nossos mentores permitem, ainda que quando é para nos auxiliar em alguma coisa. Né? Aí ela continua dizendo, ó, isto porque as condições espirituais são dimensionalmente diferentes das materiais. O tempo, o espaço no mundo espiritual é totalmente diferente do nosso de cá. Por isso, os sonhos que lembramos são quase sempre estranhos e até mesmo absurdos. Tem hora eu sonho que eu estou voando, eu já sou uma vaca, deixo de ser uma vaca, já viro um jacaré e por aí vai. Mas como assim, né? Então, tudo sem pé, sem cabeça. Essa justaposição dos dois cérebros. A vivência do porão que nós falamos, do inconsciente ou subconsciente. Né? Essas memórias do ontem, junta-se tudo isso, forma aquela salada mista, e quando o nosso cérebro da carne vai se recodificar, mistura tudo, a gente fala, meu Deus, como é que pode? Em compensação, tem alguns que a gente vê bem nítido, né? Mas aí já não são bem sonhos. A gente vê, muitas vezes fala assim, mas eu tive um sonho com um acidente e esse acidente aconteceu. Isso chama premonição. Né? Então vamos estudar isso mais tarde. E ela continua aqui. Ó. Mas há também aqueles sonhos produzidos pelos espíritos bons ou maus, que nos querem passar alguma ideia, avisos, orientações ou nos desejam perturbar. Quem nunca teve aquele sonho que algo lhe perseguia desesperadamente, ele estava fugindo de alguma coisa ou de alguém, estava perseguindo, de repente a gente acorda e fala, graças a Deus que era um sonho. Né? Ou sonhar caindo num buraco, fundo, fundo. Né? Quem não teve esse tipo de sonho? A grande maioria de nós já tivemos. Né? Nos diz os estudiosos que talvez são perseguições espirituais quando estamos fora do corpo.
E, em compensação, tem uns que nos são orientados, nos dão aviso, nos traz alguma ideia de algo que temos a resolver e que estamos com dificuldade, né? Então, também tem um outro lado, tem um lado bom e um lado não tão bom, né? Continua, Sara. Muitas pessoas, igualmente, são levadas a participarem de encontros, cursos, palestras e mesmo de atividades no mundo espiritual durante o sono. Na maioria dos casos, nenhuma lembrança guardam ao acordar. Por que que a gente não guarda? Porque nós ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, e a espiritualidade, sabendo disso, não facilita para que a gente aguce mais essas nossas tendências, né? Mas estudamos, participamos de cursos, de palestras, de seminários, de atividades no mundo espiritual, junto aos nossos benfeitores, aos nossos anjos de guarda, aos nossos amparadores espirituais, a nossa família espiritual. Todos nós participamos, sem exceção, tá bom? Como se pode perceber, está terminando a Sara, essa outra dimensão não é um lugar de repouso eterno. Aqui que eu queria chegar. Que a gente fala assim, morreu, descansou. Não, pensem que é assim. Não descansa coisa nenhuma, tá? Não se pode. Essa outra dimensão não é um lugar de repouso eterno, mas um universo paralelo ao nosso, onde a vida se desenvolve com infinitas possibilidades de aprendizado e progresso, muito além dos limites de nossa compreensão. Nós achamos que nós estamos evoluidíssimos aqui na tecnologia, somos um pálido reflexo do que é esse mundo espiritual, segundo nos informa os benfeitores, né? E ela encerra com uma frase que eu achei bonita, que isso aqui, que diz assim, ó: quando começamos a tomar consciência dos potenciais da nossa mente, percebemos que também somos capazes de comandá-la, de forma a criar e manter os estados de espíritos que desejamos, apesar dos circunstantes e das circunstâncias. Isso aqui é muito interessante aos médiuns trabalhadores das casas espíritas, porque por vezes nós estamos, eu fui em tal lugar e saí mal, ou eu entrei e fui na casa de fulano, não me senti bem. Meus irmãos queridos, gravem isso aqui. Quando começamos a tomar consciência dos potenciais da nossa mente, percebemos que somos capazes de comandá-la. Então, nós somos capazes de nos autoproteger mentalmente dessas energias, dessas vibrações que por vezes nos atrapalham. Deu o nosso horário, meu muito obrigado pela paciência, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.